Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando matemática básica e hoje nós vamos dar início a uma série de videoaulas sobre o assunto equação do segundo grau. Um assunto que aparece ali no 8º e 9º ano do ensino fundamental, mas ele persiste tanto no primeiro como no segundo e no terceiro ano, assim também como no ensino superior. Então, pega o material de estudo, pega o caderno de anotação e vem para mais uma aula comigo. Vamos iniciar os nossos estudos conhecendo a definição de equação do segundo grau. Olha só, equação do segundo grau na variável x é toda equação na forma ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero, no qual a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais, com a diferente de zero. Olha só, pessoal, nós vimos ali na definição a forma genérica de equação do segundo grau. A forma genérica é ax elevado ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Mas esses coeficientes a, b e c, eles têm que pertencer ao conjunto dos números reais, mas com uma condição: o coeficiente a ele tem que ser diferente de zero. Mas por quê? Porque se nós pegarmos o a sendo igual a zero, nós vamos ter a multiplicação entre 0 vezes x elevado ao quadrado. E toda multiplicação que um dos fatores é igual a zero, a gente vai ter um resultado igual a zero. Então a gente vai cancelar, se a gente colocar ali o a sendo igual a zero, a gente vai cancelar aquele fator de x elevado ao quadrado e a gente vai ficar apenas com o bx mais c igual a zero, tendo aí uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Beleza? Vamos aqui mais um pouquinho. Sendo que o x ele é a incógnita da equação e a, b e c são números reais, como a gente já falou ali acima, chamados de coeficientes, tá? Lembre disso aqui. O a, o b e o c são coeficientes da equação. Vamos descer aqui um pouquinho e vamos continuar nossas aulas conhecendo alguns exemplos de equação do segundo grau. Então, pessoal, eu trago 5 exemplos para a gente identificar os coeficientes a, b e c em cada equação e ver também como eles se comportam em cada tipo de equação. É bem tranquilo. Vem comigo aqui. Olha só o que nós temos aqui no item A. Nós temos a seguinte equação: 7x ao quadrado mais 10x mais 5, que é igual a zero. Quem é o nosso coeficiente A? O nosso coeficiente A ele é igual ao valor numérico que acompanha a variável elevado ao quadrado, que nesse caso aqui é o x elevado ao quadrado. E qual é o valor numérico que acompanha esse x elevado ao quadrado? É o 7. Então, o nosso coeficiente A é igual a 7. O coeficiente B da equação é aquele valor numérico que acompanha a variável sem o expoente quadrado, que nesse caso aqui é o 10. O 10 que acompanha ali a variável x. E o coeficiente C? O coeficiente C é o termo independente. É aquele que não acompanha a variável, é aquele que não possui a companhia da variável, que nessa equação nós temos o 5. Tranquilo? Olha só o nosso item B. No item B, o coeficiente A, ele não apresenta aqui o valor numérico, mas quando não aparece o valor numérico, a gente subentende que aí tem 1, porque é 1x elevado ao quadrado. Logo, o coeficiente A é igual a 1. O nosso coeficiente B é aquele que acompanha a variável sem estar elevado ao quadrado. Olha só, quem está acompanhando nesse termo aqui a variável x é o menos o 5. Não podemos esquecer, viu, gente, o sinal do valor numérico. E o nosso coeficiente C, que é o termo independente. O nosso coeficiente C é o menos o 8. Tá? Ele é o termo independente, é aquele termo que não
apresenta a companhia da variável. Beleza? Olha só o nosso exemplo C. No exemplo C, nós temos 9x elevado ao quadrado, e esse é o nosso coeficiente A, né? Então, A é igual a 9, que é o valor numérico que acompanha esse x elevado ao quadrado. Nós temos aqui o coeficiente B, que no caso é menos 4, que é o valor numérico que acompanha a variável sem o expoente, mas nós não temos o coeficiente C. O coeficiente C, que é o termo independente, ele não aparece nessa equação. Quando isso acontecer, nós dizemos que o C é igual a zero. Beleza? Olha só o item D. No item D nós temos menos 3x elevado ao quadrado mais 2, que é igual a zero. Esse menos 3 ele está acompanhando o x elevado ao quadrado. Então, ele é o nosso coeficiente A. Então, A é igual a menos 3. E o coeficiente B? O coeficiente B não é aquele que acompanha a variável x sem estar elevado ao quadrado, mas ele não aparece na equação. Isso é da mesma forma que quando não aparece o coeficiente C. Quando isso acontece, o B é igual a zero. Já o coeficiente C nessa equação, ele aparece. Nesse caso aqui, é o 2 positivo. E o nosso último item, o item E. Olha só, nós temos 9x elevado ao quadrado, que é igual a zero. Nós temos aqui o valor numérico que acompanha o x elevado ao quadrado, que é o nosso coeficiente A, que é igual a 9. Mas nós não temos nem o coeficiente B e também nem o coeficiente C. Então, nesse caso, B vai ser igual a zero, assim também como C vai ser igual a zero. Tranquilo, pessoal? Assim nós chegamos ao fim da nossa primeira aula envolvendo equação do segundo grau. Nessa aula a gente apresentou a definição de equação do segundo grau e assim também como aprendemos a identificar os coeficientes A, B e C em diversas equações. Se você gostou da nossa aula, não saia sem deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Essa etapa é muito importante para você ajudar o trabalho do professor. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.